Vamos começar então a nossa aula falando sobre o plano cartesiano. Nós temos aqui o, o eixo x e o eixo y, que são dois eixos perpendiculares entre si com origem em O, no ponto zero, não é? Temos o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas com a origem no ponto zero, o eixo x, os eixos das abscissas e o eixo y, o eixo das ordenadas. Nós sabemos que o eixo das abscissas, quando eles são positivo, nós temos o primeiro quadrante aqui, com o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, ambos positivos. Quando nós temos um ponto aqui, olha, positivo, tanto nas abscissas quanto nas ordenadas, por exemplo, eu vou chamar de um ponto A, sempre quando ele é positivo nas abscissas e nas ordenadas. Ele está no primeiro quadrante. Quando ele é negativo nas abscissas, por exemplo, menos 2 e 1, ele está no segundo quadrante, porque ele é negativo nas abscissas, certo? No terceiro quadrante aqui, quando ele é negativo, tanto nas abscissas quanto nas ordenadas, ele faz parte do terceiro quadrante, e quando ele é negativo no eixo Y, nas ordenadas e positivo nas abscissas, não é? Ele vai ser positivo no eixo X e negativo no eixo Y, ele faz parte do quarto quadrante. Por exemplo, menos 2 e 2. Aliás, 2 menos 2, não é? Sempre, gente, a ordem é o X e o Y, na leitura correta. Uma aplicação no nosso cotidiano que é muito utilizado por motoristas de aplicativo, por muitas pessoas no cotidiano. Eu mesmo uso todo dia, que é o GPS, o Maps, Google Maps, o Waze, muita gente usa no cotidiano. Eu sou uma das usuárias, né? Desses aplicativos de localização. Um exemplo de uma questão muito simples da UFMG. Os pontos A e B, e C e D estão representados na figura. A e B, C e D. Os pontos A mais B, C menos D estão situados no. Olha, se nós vamos fazer aqui bem simples a questão, se nós observarmos bem, o ponto A, ele vai ser, se nós observarmos, ele vai estar no segundo quadrante. E nós acabamos de ver que o ponto no segundo quadrante, o ponto X no segundo quadrante, ele vai ser negativo. Então, e como ele é bem maior, essa soma, por mais que o Y no segundo quadrante vai ser positivo, vai ser um resultado de uma soma negativa, porque ele vai ser um valor bem maior e aqui vai ser um valor bem menor. Concorda comigo? Então, o resultado vai ser um valor negativo. Se eu estou somando um valor maior, negativo, com uma soma positiva de um valor menor, vai dar um resultado bem menor. É como se eu estivesse devendo alguém e pagasse algo que não fosse suficiente, um valor que não fosse suficiente. A mesma coisa aqui, olha, em relação ao estar no terceiro quadrante, olha, esse ponto C e D, olha, tá vendo? O valor do C e do D, ele está no terceiro quadrante, ou seja, o C, ele está completamente negativo, vai ser o C menos o D, embora o C ele esteja negativo e o D também, e seja uma subtração, vai continuando sendo negativo. Então, ele vai estar situado, não vai ter para onde ele fugir, coitado. Ele vai estar no terceiro quadrante, tá bom? Então, um exercício simples de resolver. Então, gente, tendo visto isso, nós vamos estudar agora, olha, o ponto médio, tá bom? Ponto médio. Bom, eu estou fazendo tudo bem rápido, que a ideia aqui é só fazer uma revisão para o ensino médio, tá? Para a terceira série do ensino médio. Bom, olha,
Em relação ao ponto médio, a ideia principal do ponto médio é, dado dois pontos, dado duas coordenadas, o ponto médio dessas duas coordenadas vai ser a soma delas, dividindo pelo meio delas. Então, não tem segredo. O ponto médio de as duas coordenadas, o ponto dado duas coordenadas, o ponto médio delas vai ser o meio delas. Então, basta somar. Mais xb dividido por 2. Tá bom? Aqui vai ser o x médio de uma e o y médio da outra vai ser YB ou YA, tanto faz numa ordem que soma mesmo, né? Só isso mesmo. Então, não tem segredo. Como exemplo, eu vou fazer uma questão do Enem. Olha que questão simples. Uma questão do Enem tão simples que eu encontrei para fazer com vocês. Diz assim: foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A 1 e 2, no ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Muito simples, questão muito simples mesmo. Então, vai ficar o seguinte, olha. 1 mais xb sobre 2 é igual a 5. 2 mais yb sobre 2 é igual a 10. Porque ele disse que o ponto médio vai ser 5 da localização do sanitário. Então, basta somar que nós vamos encontrar essa coordenada. Então, vai ficar 1 mais xb vai ser igual a, passa esse 2 multiplicando, 2 vezes 5. 2 mais yb, passa esse 2 multiplicando, 2 vezes 10. Deixa eu subir aqui a página. Vai ficar 1 mais xb igual a 10. E aqui 2 mais yb, que é a coordenada que nós estamos procurando, igual a 20. Ou seja, a coordenada que ele busca vai ser 2 menos 20. Aliás, 20 menos 2. Igual a 18. E aqui vai ser xb 10. Opa, falhou aqui. Menos 1. Ou seja, igual a 9. Então, nós teremos ponto aí que ele está procurando na questão, olha. A alternativa determina as coordenadas do ponto de localização da loja B. A loja B, então, olha, vai estar localizada no ponto 9 e 18, que é a letra D. Exatamente a letra D. Bom, baricentro, olha, o baricentro é a mesma ideia do ponto médio, porém o baricentro, seja um triângulo ABC de vértices A, B e C, o baricentro vai ser o ponto de encontro das medianas do triângulo. Então, não tem segredo nenhum, é a mesma ideia do ponto médio. Geralmente nós simbolizamos com um G, tá bom? Então, a soma das coordenadas dos 3 pontos dessas coordenadas dividido por 3 vai ser vai ser o baricentro. Então, não tem segredo nenhum, é a mesma ideia.
Então, olha, voltando aqui, colocando como exemplo, peguei um exercício da UFOP, que fala sobre o baricentro, que diz assim, olha, o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas medianas. Assim, as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo de vértices 2, 2, menos 4, menos 2 e 2, menos 4 são muito simples, não é? Dá para fazer de olho fechado essa aqui, não precisa nem, mas nós vamos fazer. Já dá para ver que é a letra A. Então, olha, o baricentro aqui, vou somar todos os x, 2 mais, coloquei entre parênteses, menos 4, mais 2, dividido por 3. Somar todos os y. 2 mais menos 2 mais menos 4. Olha, somei 2, menos 4, somei esse 2, somei esse menos 4, somei esse 2. Depois, na hora de somar o y, eu somei esse 2, esse menos 2 e esse menos 4. E agora eu vou dividir por 3, só isso. Aqui vai dar 0, não é? O baricentro vai ser 0, dividido por 3. E aqui, 2 menos 2, 0, menos 4 sobre 3, que vai dar a letra A. Bom, para encerrar, nós temos aqui, olha, distância entre dois pontos. Então, olha, a distância entre dois pontos vai ser dado pela fórmula que nós colocamos aqui a figura, a distância entre dois pontos, considerando dois pontos de um segmento de retas, né? Vai ser XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Só isso, tá bom? Que nós poderíamos ter escrito ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. É a mesma coisa, tanto faz. Por isso que eu escrevi, coloquei aqui na figura. Exemplo, fiz bem resumido, dá bem rápido. Se os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero, então a distância entre A e C é... E aí, qual será a distância entre A e C? Falou que o triângulo é equilátero. Então, eu não preciso me preocupar com esse x e y, tem segredo. Então, eu encontrando essa distância entre eles aqui, olha, eu já encontro. Então, basta eu usar. E se eu errar a fórmula, tem algum problema? Não tem problema. Porque vai estar a distância que é o quadrado. Então, você estabelece qual ordem você vai usar aqui, tudo certo. Porque é uma distância quadrada. Tá vendo? Vou fazer aqui 1. Vou usar primeiro o 1 aqui, olha. Porque a ordem fala XA menos XB. Eu vou usar o XB menos o XA, só para você ver que vai dar certo, tá vendo? 1 menos 1 ao quadrado mais, usei o XB menos o XA, 0 menos 0 ao quadrado. Tudo certo.
uma distância ao quadrado. Vai dar certo. Então, aqui vai ficar 1. Menos com menos vai dar mais 1 ao quadrado. Distância quadrada, muito grande aqui, porque vai dar 0. Que vai dar 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Ou seja, letra B. Mas era de C, tem nada a ver, porque ele é um triângulo vértice se os pontos são vértices de um triângulo equilátero. Então, a distância de A e C é a mesma de A e B, de B e C. Então, vai ser 2. Ok? Último, a distância entre os pontos M e N no plano X e Y. Então, basta encontrarmos vou fazer, tanto faz a ordem, viu, gente? 4 menos 1 ao quadrado, mais, é lógico, estabeleci a ordem que vai ser 4, eu vou ter que usar o menos 5, não adianta usar o 7 depois não. Menos 7 ao quadrado. Isso aqui vai me dar... 4, 5 ao quadrado, 25. Menos 5 com menos 7, 12, 144. 25 mais 144, 169. Que vai dar 13. Letra B.